Você já parou para pensar se está realmente no caminho certo? Vivemos em um mundo cheio de opiniões, caminhos e escolhas. Mas Jesus nos mostra que existe um único caminho para a vida verdadeira. No capítulo 7 de Mateus, ele nos ensina como devemos julgar os outros, o poder da oração e como receber respostas de Deus, a diferença entre o caminho largo e o caminho estreito, como identificar falsos profetas e o grande segredo para uma vida firmada em Deus. Hoje vamos estudar cada versículo e entender como aplicar isso na nossa vida. Então, fique comigo até o final, porque essa palavra pode mudar a sua vida. Vamos lá? Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no seu olho e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês, que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas e os pés de urtiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa.
Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia, caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei, pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. Agora, vamos entender cada ensinamento de Jesus e como aplicá-lo em nossa vida. Primeiro, não julgue para não ser julgado. Jesus começa esse capítulo com uma advertência muito forte. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Mas o que isso significa? Será que Jesus está dizendo que nunca devemos avaliar o certo e o errado? O problema não é julgar, mas julgar sem olhar para nós mesmos primeiro. Jesus diz que antes de querer tirar o cisco do olho do irmão, devemos tirar a trave do nosso próprio olho. Se você quer ajudar alguém, primeiro examine sua própria vida. Precisamos de um coração humilde antes de apontar erros nos outros. Segundo, peça, busque e bata. O poder da oração. Jesus nos ensina como ter uma vida de oração eficaz. Peçam e será dado a vocês. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Mas o que isso significa? Significa que Jesus está dizendo que Deus é um Pai amoroso que deseja responder nossas orações. Mas precisamos aprender a pedir com fé, buscar com persistência e bater com confiança. Você tem orado acreditando que Deus pode te responder? Terceiro, o caminho largo e o caminho estreito. Agora, Jesus nos dá um ensinamento que muita gente ignora. Existem dois caminhos na nossa vida. O caminho largo, fácil, cheio de prazeres do mundo, mas leva à perdição. E o caminho estreito, difícil, exige renúncia, mas leva à vida eterna. Muitos escolhem o caminho largo porque parece mais confortável. Mas só os que escolhem o caminho estreito realmente encontrarão a vida eterna. E em qual caminho você está? Quarto, cuidado com os falsos profetas. Jesus nos alerta sobre falsos profetas, pessoas que parecem espirituais, mas na verdade enganam os outros. Eles vêm vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. E como podemos identificá-los? Pelos frutos. Uma árvore boa dá bons frutos, uma árvore má dá frutos ruins. O verdadeiro servo de Deus tem frutos de amor, justiça e verdade. Cuidado com quem só fala bonito, mas não vive o que prega. Quinto, o grande aviso de Jesus. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor será salvo. Essa é uma das passagens mais assustadoras da Bíblia. Jesus diz que muitas pessoas que o chamam de Senhor não entrarão no reino dos céus. Mas por quê? Porque não basta falar que segue Jesus, é preciso viver o que ele ensina. O verdadeiro discípulo faz a vontade do Pai. Sua fé tem sido apenas de palavras ou de verdade? Sexto, a casa na rocha e a casa na areia. No que você está firmado? Jesus termina o capítulo com uma parábola muito forte. Existem dois tipos de pessoas. Os que ouvem a palavra e praticam, constroem a casa sobre a rocha, e os que ouvem, mas não praticam, constroem a casa sobre a areia. A vida é cheia de tempestades. Se sua vida está firmada em Deus, você permanecerá de pé. Mas se sua vida está firmada no mundo, você cairá quando as dificuldades vierem. Onde você tem firmado a sua vida? E como viver o capítulo 7 de Mateus no dia a dia?
Antes de julgar os outros, examine sua própria vida. Ore com fé, busque a Deus de verdade, escolha o caminho estreito, mesmo que seja difícil. Cuidado com os falsos profetas, veja os frutos. Não basta falar de Jesus, é preciso viver o que ele ensina. Construa sua vida sobre a rocha, pratique a palavra de Deus. Se aplicarmos esses ensinamentos, teremos uma vida forte, firme e cheia da presença de Deus. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreva no canal, ative o sininho e comente aqui abaixo qual parte desse capítulo mais tocou a sua vida. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo estudo. Até lá!